Fala pessoal, tudo bem? Professor Lamarck aqui na área. Pessoal, hoje vou fazer uma análise com vocês rapidíssimo aqui em relação à prova do Enem quanto à questão da nova república. Eu vou pontuar aquilo que de fato é muito importante durante esse período histórico. Quando a gente pega a Nova República, né, que a gente está falando aqui de 1985 até os dias atuais, a gente teve aí ao todo 16 questões do Enem que caíram sobre esse tema, né? Ou seja, quando a gente pega e filtra todas as questões do Enem durante a Nova República, foram 16 questões. O que essas questões elas abordam? Então aqui fica a dica extremamente importante. Ela aborda isso aqui, ó. Ela aborda questões ligadas à Constituição, porque o Enem ele adora de novo a questão de constituições. Ele quer falar para a gente sobre a questão do direito aos povos indígenas, a questão das minorias, os direitos garantidos constitucionais pelas questões históricas desses povos. Então, isso aqui é muito importante, tá? Então entenda o que a Constituição de 1989 ela deixa para a gente, o que ela trouxe de benefício para as minorias. Para, por exemplo, racismo como um crime inafiançável, direito às mulheres, né? Equidade, igualdade de gênero, direito aos quilombolas. Então isso é muito importante. Então cai para dentro disso aí. Outro ponto interessante é em relação a esse senhor aqui, ó, José Sarney. Mas o que vai cair sobre José Sarney? Ele vai cair sobre coisas ligadas à economia, sobre a inflação, tá? Então muita atenção nisso aí, ó. E aí quando fala dessa inflação que vai crescer muito aqui no governo do Sarney, quem serão os caras que vão ter projetos aí para tentar resolver? Aí vem com plano Collor, do senhor Collor de Mello, depois vem aqui com plano real aqui no governo de Itamar Franco e por fim aquilo que acaba sendo solucionado aqui no governo Fernando Henrique Cardoso. Então é o seguinte, eu tenho um problema que vem lá dos anos 70, né, com o regime militar, e aí o que o Enem quer que você entenda? Como que isso foi solucionado? É como que os presidentes, como que os planos econômicos solucionam esse problema. Outro ponto interessante, importantíssimo que vem caindo para a gente aqui no Enem, na prova do Enem, é em relação novamente ao senhor Collor de Mello. Mas o que eles querem que você saiba aqui sobre o Collor de Mello? Sobre a questão do impeachment, sobre o escândalo de corrupção que aconteceu no seu governo. Então o Enem ele chama atenção sobre o impeachment e falam várias, se não me engano, 3 ou 4 questões que caíram sobre o impeachment de Collor. Então, a mobilização e a capacidade da sociedade civil, o nível de amadurecimento que a sociedade teve a partir da redemocratização. E outro ponto importante aqui que a gente vai pensar, principalmente aqui no governo Lula, é em relação às reformas sociais, que iniciam aqui com Fernando Henrique, mas que são impulsionadas aqui no governo Lula. Tem essas reformas sociais, né, sobre a garantia desses povos, das minorias, a questão das políticas assistencialistas. Então, quando a gente fala de Nova República, esses são os principais tópicos que têm caído no Enem. Fica a dica para vocês aí, forte abraço!